No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para nossa Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, eu sou a Nina Lemos e você está ouvindo o podcast Não é o Fim do Mundo. Direto da Gávea, eu estou com a minha amiga Jo Hala. Tudo bem, Jo? Tudo, mas eu estou com medo. Vocês saberão por quê daqui a pouco. É porque nesse episódio a gente vai tocar num assunto tabu da nossa própria vida, principalmente da vida da Jo, né? E de muitos ouvintes também. Mas antes disso, eu queria lembrar para vocês curtirem, compartilharem, espalharem nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, Orelo, Patreon e espalharem a palavra do fim do mundo. Mas agora é hora da verdade. Fala, Nina, qual é esse assunto tabu? Carne, veganismo. E a gente vai tocar num ponto que a gente está fugindo desde que a gente começou esse podcast, que é comer carne é mal para o meio ambiente e ajuda o apocalipse climático a vir? E a resposta, eu já vou dar esse spoiler, é super ruim para o meio ambiente. Alô, fim do mundo, os que gostam de churrasco, univos! Mas eu queria também já tranquilizar todo mundo, porque se a Nina tem uma qualidade incrível, é que ela é uma vegetariana maravilhosa desde sempre e que não persegue as outras pessoas, como é muito modinho hoje em dia, né? Nós que gostamos do churrasco sofremos bullying agressivo, e a Nina sempre foi vegetariana, e ela vai contar aqui um pouco, desde que eu conheço ela, desde sempre, praticamente, e cool, entendeu, né? Assim, com o posicionamento que ela tem, político né, e filosófico e tal, mas sem ser uma pessoa, mas sempre respeitando a diferença, né? Então, podem ficar tranquilos, gente. E, Jo, eu vou aceitar esse elogio. Esse elogio eu vou aceitar. Porque, de fato, eu sou vegetariana desde quando eu tinha 17 anos. E aí já começa um pouco a história polêmica, porque eu virei vegetariana por causa do Morrissey. Por causa da música Meat's Murder, que é uma música linda, né? Que é carne e assassinato. E com 17 anos eu acordei um dia e falei, não vou comer mais carne. A minha mãe achou ali que era uma rebeldia adolescente, mas de fato eu nunca mais comi nada de carne. Desde então, eu não vou falar a minha idade, mas isso faz muito, muito tempo. Faz mais de 30 anos que eu não como carne. E a minha razão para parar de comer carne, ela é principalmente porque eu tenho pena do bicho. Eu acho cruel matar um animal. Acho super cruel. Não consigo imaginar. Quando eu penso, eu tenho nojo de imaginar um pedaço de carne na minha boca. Eu morro de pena quando eu imagino bichinhos, sabe, sendo assassinados. Assim, é uma coisa que me causa sofrimento. Então, eu nunca pensei na questão do meio ambiente, porque ela nem existia, né? Nos anos 80, quando eu virei vegetariana. Não tinha essa questão, ninguém sabia de aquecimento global. Não sabíamos a gente não sabia nem o que era pegada de carbono, não existia nem essa expressão na época. Mas eu acho super cruel matar bicho, de fato. Mas eu nunca enchi o saco de ninguém, isso eu garanto realmente que eu nunca fiz. Eu acho isso uma chatice. Inclusive, eu frequento churrascaria, porque churrascaria tem ótimas saladas. Então, quem me convidar para ir na churrascaria, eu vou de boa, eu vou comer a salada, eu vou até no McDonald's. Sabe um truque que a gente tinha uma época, eu e a Hack? É verdade. Hack, nossa amiga, 2 neurônios. Uma época a gente era roommate, né? Eu e a Hack, a gente morava junto, e a Hack é super carnívora. Aí a gente ia no McDonald's, e eu adoro o cheddar, porque eu adoro aquele queijinho com a cebolinha, que é mó gostoso, vai, vamos assumir que é podre, é McDonald's, mas é gostoso. Aí eu tirava a carne do meio e botava. Eu adoro McDonald's. A Hack botava no dela, que ela comia com 2 carnes o dela. Então, realmente, eu nunca enchi o saco. Ou seja, gente. E assim, sou casada com carnívoro, nunca namorei um vegetariano na vida e não tenho nenhuma amiga vegetariana. Minhas melhores amigas são todas carnívoras. Não tem nenhuma amiga vegetariana. Ou seja, que nem falam por aí, estamos num ambiente seguro para a troca. Mas, Nina, vamos. Eu para quem não me conhece, eu até já tentei ser vegetariana, eu acho que até por sua influência, porque era quando eu estava na Eco.
Eu fiquei um Gente, ano eu sem não comer lembrava. carne e deu errado. Não lembro disso, Jô. Sim, fiquei um ano sem comer carne vermelha. Mas no final deu errado. E hoje em dia eu como carne bovina nem tanto, né? E a gente vai entrar nessa treta quando a Nina trouxer aqui os dados, né? E tudo isso sobre a pegada de carbono. Mas assim, eu acho que talvez eu não coma nem tanto, não por uma opção, mas mais porque pela praticidade da vida, né? E tal. E também porque comer milhões de carnes não faz nem bem para a saúde, né? Eu tenho colesterol alto, então uma coisa que... Mas eu tenho uma alimentação que é baseada na proteína animal, apesar de eu também gostar pra caramba do mundo vegetal, assim, como comida, né? Mas aí a Nina trouxe uma matéria, né, Nina? Que é sobre o impacto realmente do consumo de carne em todo o nosso grande BO e também sobre como isso é um tabu, né? Isso que eu achei maneiro também. Total, Jô, isso. Inclusive, eu resolvi, né? Eu te trouxe a ideia de falar sobre esse tema, porque eu li uma matéria no Guardian, que é exatamente sobre o que a gente está falando, que é tipo, sobre como a indústria pecuária, a indústria alimentícia, a indústria da carne, aumenta as emissões de gás tóxicos no meio ambiente, e como esse assunto não é falado pelos meios de comunicação, nem pelo Guardian. Tem uma pesquisa que analisou 11 veículos de comunicação e apenas 3,8% dos artigos analisados falavam do impacto da indústria da carne e da pecuária no aquecimento global. Então esse é um assunto que não se fala, e nem a gente se fala. Então estamos assim, junto, Guardian, é nós, estamos junto com o Guardian, Jô. Temos o mesmo problema, a gente não consegue falar desse assunto. E até os simpósios não falam. Até tipo na COP não vão falar tanto quanto deveriam. Esse é um puta de um assunto tabu. E por que é importante falar, gente? Agora eu já vou jogar uns dados aqui só para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando, tá? Porque a gente fica falando de uso de combustíveis fósseis, que realmente é péssimo. A gente fica falando não use jatinho, não compre carro da Tesla, a gente fica falando do caô da bike elétrica, né? Essa grande BO de andar de carro, não andar de carro, investir em estrada ou em transporte público, tudo isso. E esquece do BO disso. A gente não fala desse assunto, a gente finge que isso não existe, mas o fato é, agricultura e alimentação contribuem em 1/3 para a emissão de gases de efeito estufa no mundo. Elas só ficam atrás dos combustíveis fósseis. Então tem jatinho, tem carro, tem indústria poluente, tem foguetes para Marte, tem tudo isso que é horrível. Mas abaixo disso tem a agricultura e a indústria da alimentação. E quando a gente fala de agricultura e indústria alimentícia, a gente está falando principalmente do setor da pecuária, que é o setor mais poluente da indústria alimentícia. Ou seja, gente, corram para as montanhas. Vou falar mais os números para deixar vocês culpados, mas não é o objetivo, também vou falar depois tudo que eu faço errado. A produção de carne é responsável por 60% das emissões climáticas do setor alimentício. A maior parte disso é em relação à carne bovina. A indústria pecuária responde por 14,5% de todas as emissões globais. Isso é coisa pra caralho, Ju. Eu confesso que quando eu olho esses dados, claro que eu acho preocupante e eu acho que vale todo mundo refletir. Eu acho que refletir de um jeito mais amplo, que o que você... Aquela coisa que já até virou um chavão, que você é o que você come, tarará, tarará. Acho que refletir de um jeito amplo, né? E pensar nisso, entendeu? Porque eu acho que não tem porquê a gente ficar, mesmo que eu goste de carne, né, e não vou parar de comer carne, não tem porquê eu ficar congelada numa situação sem eu refletir sobre ela, né? Assim, isso é uma bobeira. E esses dados da carne bovina, eu acho que eles não me impactam, assim, emocionalmente tanto, porque como eu falei, no dia a dia eu não como tanta carne, assim, mas assim, só por uma questão de praticidade mesmo, carne bovina, entendeu? Porque quando a gente vê os dados, realmente o pior é a carne bovina, daí, tipo, depois vem as outras carnes, muito menos, e, tipo, aves é lá embaixo, entendeu, né? Agora, por exemplo, laticínios, eu já vi posts que era assim, laticínios, que eram contra laticínios e que também estão manteiga, queijo, e eu não consigo, se alguém falasse assim, você não vai poder comer carne, ok, mas você não vai poder comer laticínio, eu acho que eu ia morrer, porque eu vivo à base de iogurte, eu amo iogurte,
E às vezes, quando eu vejo isso, passa alguma notícia assim, laticínios, poluem pra caramba, realmente isso, eu confesso que eu desolho, entendeu? Falo assim, não queria saber dessa informação. Informação importante aí pro bando dos culpados. Eu não tenho nada de perfeita nessa vida, inclusive eu não sou vegana, tá? Eu sou vegetariana. Eu também sou viciada em queijo, Jô. E se fosse assim, o queijo que matava o bicho, eu não sei se eu ia conseguir. Porque também tem essa coisa importante que eu tenho que confessar, eu nunca gostei de carne. Eu era aquela criança que comia carne porque era obrigada. Come o bifinho, minha filha, eu nunca tive esse prazer de comer carne. Agora, queijo, eu amo. Eu não ia conseguir viver sem queijo, Jô. Nina, quando você fez essa proposição, claro que quando a gente toca nesses assuntos, não tem como a gente não ficar culpada ou se sentir responsável e tal, mas eu fiquei pensando muito em relação a outros temas, como a gente aborda aqui, e fiz esse exercício mental. E aí eu concluí que, embora eu ache importante estar atento a isso e diminuir realmente o consumo de carne, principalmente bovina, eu acho que a minha pegada de carbono em relação a isso, eu acho super ok, entendeu? Na soma dos meus BOs, eu não pararia de comer carne pelo mundo, entendeu? Na soma, olhando meu estilo de vida. A não ser que alguém falasse assim, gente, we are the world, vamos todo mundo salvar o mundo, e a gente vai fazer uma grande transformação mundial, e que para salvar o mundo, todo mundo junto, ninguém vai poder mais comer carne, porque, né, eu mega toparia, entendeu? Eu só não penso que, tipo assim, acho que eu só me livro um pouco da minha culpa quando tem esse assunto com o mesmo pensamento da sacolinha de plástico, entendeu? Tipo assim, o mundo tá todo cagado. Eu já como, acho que se eu fizer a minha pegada de carbono alimentícia, vai ser bem maior que a sua, com certeza, entendeu? Mas esse também não acho que não deve ser exorbitante por esse fator do dia a dia mesmo, entendeu? Não é nem por mérito meu. Então eu também não vou parar de comer carne se o mundo tá todo cagado, assim, entendeu? Agora, realmente, a indústria da alimentação como um todo, né? E a gente pensar que ela movimenta tantos bilhões e causa tanto esse dano para o mundo, e tem gente passando fome, é muito surreal também, né? A mesma indústria que mais polui está no mesmo mundo que tem gente passando fome, porque realmente, eu acho que até essa coisa de churrascaria, hoje em dia, eu não gosto a coisa do rodízio, de você entrar e você comer, uma coisa que hoje em dia eu já não, entendeu? Isso não cabe mais na minha vida, que eu já acho meio bizarro, entendeu? Mas realmente tem essa coisa desse excesso, né, da comida, comer muito e produzir muito, e o de comida que não rolar vai jogar fora para não dar de graça, né? Realmente, eu acho que quando a gente abre o quadro, realmente eu fico mais relax dessa culpa que você fala assim, gente, sou carnívoro, a pecuária, entendeu? Tá fudendo o mundo, entendeu? Fala assim, beleza, mas tipo, entendeu? Quem não tá, né? Assim, realmente, quando você olha a indústria alimentícia, se você for olhar de perto, realmente, eu acho que daí todo mundo ia acabar virando realmente vegetariano, entendeu? Porque claro que tem, né, milhões de crueldades, mas se a gente pensar, por exemplo, num tempo antigo, né, que a pessoa morava na sua casinha, tinha sua hortinha, tinha suas galinhas, tinha o seu boizinho, que de vez em quando... Eu acho que era uma coisa que fazia mais sentido, né? Mas não é. Tipo assim, na casa, né? A gente que já é mais velha, na casa dos nossos avós e bisavós tinha, né? Ainda mais quem não é de metrópole, né? Que é o nosso caso, tinha esse costume, né? Você tinha suas galinhas no quintal, né? Era uma coisa que era mais sustentável e era uma outra relação, até com a própria natureza, o próprio animal. Mas realmente, quando você pensa na indústria, se você for olhar de perto e tal, é realmente assustador, assim. É uma coisa que... E você soma isso ao fato que tem gente morrendo de fome nesse mesmo mundo, entendeu? Realmente é apavorante. Ô, Ju, eu acho que a gente cai de novo na resposta que a gente dá para todas as questões nesse podcast, que a culpa é do capitalismo, né? E do quanto o capitalismo foi crescendo de uma maneira horrível, que o capitalismo só piora, né? O capitalismo de hoje, de 2025, ele é pior do que o capitalismo de 1970, né? Que é quando a gente nasceu. Então, tá piorando muito. E tem os dados, de novo, que é muito assustador. E, de novo, eu concordo com você, não é olhar para a pessoa, não é sobre você, Jô. Eu também concordo, você tem um estilo de vida extremamente sustentável. A questão é muito maior,
do que você. É uma questão sistemática mesmo, né? Como a gente falava quando a gente era adolescente, a culpa é do sistema, Jô. Lembra que a gente falava que tudo era problema do sistema? Agora, Jô, tem uns mais dados aqui que me deixaram muito chocadas e que mostram de fato que esse não é um problema individual, não é culpabilizar o outro e falar, ó, fulaninha, você está comendo carne. É muito maior do que isso, não é tão simples. Que é a maior parte das terras agrícolas do mundo são usadas para alimentar bois e não pessoas. Isso não é chocante? Tem mais pasto do que plantação. E aí a gente volta a falar da fome, né? Será que isso é sustentável? Não era melhor ter plantação para alimentar mais pessoas do que alimentar o boi, que ainda é uma coisa que é cara? Então, né, não é todo mundo que pode comer carne vermelha, vamos lembrar desse detalhe, muito menos carne vermelha boa. Isso não é uma parcela privilegiada da população. Então, por isso que esse BO, ele é muito complicado, porque quando a gente fala de carne, de indústria alimentícia, como a Jo falou, a gente não pode esquecer a fome, de forma nenhuma. Sim. Agora, assim, outro dado que eu fiquei chocada também, que a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil, né? A pecuária do Brasil, ela é fortíssima. Temos aí a indústria agropecuária mandando e desmandando nesse país. E 80% das áreas desmatadas da Amazônia são utilizadas para pasto, né? Assim, a minha questão com comer carne é não matar o animal. Isso é pessoalmente, isso é uma crença pessoal. Isso é uma ética minha, pessoal, igual ter religião. Eu acredito. Mas não é isso o pior se a gente pensar em meio ambiente. E meio ambiente é a comida para o boi. O que está acabando com o mundo é a comida para o boi, não é isso, Jô? Você concorda? Eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida, entendeu? E muito desse pasto da Amazônia ali tem muita coisa ilegal, né? Assim, e avanço de pasto sobre terra indígena, é uma coisa Exato. muito violenta que acontece no Brasil, né? Essa fronteira pecuária indo expandindo cada vez mais, entendeu? Então eu acho que é uma coisa gravíssima, entendeu? E eu acho que, ao mesmo tempo que eu falo que isso não vou me responsabilizar, eu vou continuar comendo carne e não vou ser eu que vou carregar o peso do mundo todo cagado, eu também acho que falar sobre isso e tentar mudar hábitos também não tem nada demais, entendeu? Né? Se, por exemplo, eu tenho até pensado, Nina, porque eu acho que ainda tem uma coisa assim, por exemplo, a gente, né, hoje em dia tem toda essa coisa da importância da proteína, ainda mais depois que você vai ficando mais velho, tem que comer proteína, tem que ter proteína em todas as refeições. E realmente a carne bovina ou outras é o jeito mais, né, ou laticínios também, acaba que é o jeito mais fácil de você enfiar a proteína na sua comida. E assim, eu já tive, quando eu comecei com isso de, né, toda coisa de tentar cuidar mais da saúde e tentar emagrecer e tem essa seita da proteína, eu tive um comecinho que eu ficava falando, quanta proteína eu comi na refeição, tem que comer não sei quanto, tem um cálculo, né? E hoje em dia eu já fui vendo que também isso foi virando uma grande piração coletiva da proteína, entendeu? Mas que, assim, a proteína na comida, seja ela qual fonte seja, é super importante. E você precisa incluir ela na sua alimentação, idealmente em todas as refeições. Mas essa coisa da meta de proteína realmente é uma coisa do capitalismo também, que daí tem a meta de proteína, tem o leitinho da proteína, vai criando, né? Vão criando as soluções mágicas que, de repente, a proteína virou o grande problema e daí, surpresa! A indústria alimentícia criou milhões de ultraprocessados de proteína para você, né? A gente acaba que vai comprando isso e tal. Agora, realmente, depois que eu passei por esse surto e me curei, colocar proteína no dia a dia em toda refeição, no dia a dia corrido, que você não vai lá ficar cozinhando milhões de coisas, é difícil pra caramba, assim, substituindo Ô, Jô, quero te dar uma bronca. Quero te dar uma Fala. bronca. Te interrompi pra te dar uma bronca. Pode dar. Cara, eu tenho um problema seríssimo com esse negócio de ficar chamando comida de proteína, de carbo, sabe, dando esses nomes pra comida. Até já fiz várias matérias na TPM sobre isso, naquela época que era mais de contar caloria. Eu acho isso uma coisa muito maluca, gente. Porque quando você começa a chamar uma comida de proteína, do carbo, você perde o prazer de comer. Você fica contando, vira uma coisa, vira mais um job. Eu concordo totalmente, Nina, mas, ao mesmo tempo, eu concordo com isso e eu também acho bizarro.
E eu acho que vai descomedificando a comida, né? Você tá comendo grupos Exatamente isso. alimentícios. Exatamente Eu isso, cara. concordo, Tô mas eu matando é o fim da comida. Eu acho Fim do mundo da comida. Eu também acho, eu super concordo. Só que, ao mesmo tempo, entendeu? Isso não significa que a gente não tem que prestar atenção na nossa alimentação, né? Então, tipo assim... Eu não presto. Então, é porque você não presta, entendeu? Fazendo uma que a autocrítica, Nina gente. Eu dois. super não presto. É porque é importante você comer, mas assim, eu acho que tem uma menina até que eu sigo no negócio, que eu acho ela muito legal nesse ponto de vista. Até esqueci o nome, não sei o que lá, onde tá a couve, sei lá, alguma coisa assim. Me devolve minha couve, sei lá. Mas realmente ela é super contra isso, mas assim, isso não significa que a gente não pode saber a importância dos alimentos e ver o alimento como a comida gostosa, entendeu? Sem descomedificar, como uma coisa importante para a sua saúde. O Brasil é líder numa coisa que é importantíssima, que é o Guia da Alimentação, que é um projeto antiquérrimo do Brasil, enfim, dos nossos governos maravilhosos, e do Ministério da Saúde, que é falando da importância da alimentação balanceada, entendeu? Então, assim, não é claro que quando a gente vai começa a tratar tudo como grupos alimentares, no dia a dia, eu acho isso neurose, entendeu? E já fui assim, já fiquei com essa neura. Mas você, naturalmente, como nossos antepassados fariam, entendeu? Por isso que eu sempre volto para a coisa dos antigos, né? Você comer variado, você comer muito legume, que é uma coisa que a cultura... E você não comer ultraprocessado, porque aí entra até um outro BO, porque quando a coisa de não comer carne foi virando um mercado também, foi criando essa indústria louca do ultraprocessado vegano, que também é uma bosta. Eu tenho que admitir que eu sou negacionista da comida balanceada. Eu sou super negacionista da alimentação balanceada. Eu nego totalmente isso. Eu me alimento de massa e batata, eu adoro batata. Eu como massa por 3 dias e não penso que não comi verdura. Aí, quando eu vou ver, né, porque eu faço hemograma completo, tem anemia, então eu queria também avisar aí quem está preocupado com a minha saúde, que eu reponho. Então, eu tomo B12 e tomo ferro todo dia. Mas aí, como eu tomo B12 e ferro todo dia, eu penso, já está reposto, não preciso pensar nisso. Posso me alimentar só de batata frita. E assim, é muito louco, é importante a gente falar isso, porque assim, eu de fato sou vegetariana, eu sou vegetariana aqui do grupo, mas a Jo se alimenta muito melhor do que eu. É verdade, Jo. Eu estava numa meta, que eu acho uma meta excepcional e que casa com isso, que é uma meta assim, uma brincadeira, mas não é para virar uma neurose, tá? Mas é um pensamento que pode ser divertido, para quem gosta de cozinhar, que era de comer 30 vegetais diferentes por semana. Você não pode repetir, gente, entendeu? Não eu com sou uma muito neurose, negacionista, eu sou muito negacionista. Eu nem penso assim, essa semana eu comi vegetal, eu passo semanas sem comer vegetal. E eu gosto de vegetal, tá? Eu gosto de salada e tudo. Mas eu esqueço, eu não penso no que eu tô comendo, eu sou super displicente. Ô, Jô, tem uma coisa também, né, que você até colocou aqui no roteiro, que é os veganos se acham melhores que as outras pessoas e adoram fazer rodinha como se fossem puros. E eu quero falar uma coisa aqui, um fato, e lembrar que eu virei vegetariana, não sou vegana, eu sou vegetariana. Até gostaria de ser vegana, mas eu não consigo. Eu virei vegetariana por causa do Morrissey. E o Morrissey é um dos maiores proeminentes do veganismo no mundo. E ele virou uma pessoa péssima. Ele é um fascista. E como eu falei aqui no outro episódio desse podcast, eu fui num show dele em Berlim, esse ano, e ele falou para as pessoas da Alemanha, defendam a sua cultura, defendam a sua língua, que é um discurso da AfD, que é o partido de extrema-direita da Alemanha. Então, assim, o Morrissey, ele não é um bom ser humano, ele é um fascista. Então, assim, ser vegano não é sinal de caráter. Você pode ser vegano e ser legal, tem 1 milhão, beijo pra vocês, amamos, tipo Tom Morello, né? Tem um pessoal que é muito maneiro, cara, e eu queria até ser vegana, eu queria ser. Agora, não garante nada, cara, não significa nada, e o Morrissey é o maior exemplo. E, Jô, você tinha mais alguma coisa pra falar sobre esse negócio de veganismo, de pessoas veganas do mal? Tem esse assunto que é difícil sair dele, né? Que o exército de Israel é um exército que ele dá botas. Se você for vegano, você vai ter sua bota que não é de couro animal. Você pode ter alimentação vegana. Ou seja, esse
exército que está cometendo ainda, né? Porque o cessar-fogo já está babando, um genocídio, ele é vegano. Então, assim, você vê como, na verdade, isso é usado até por uma coisa que é uma pureza, olha como nós somos legais, uma pessoa que, assim, é contra matar o boi, mas se for árabe, passa o rodo, entendeu? Então, é uma coisa, né, que, tipo... eu acho que a coisa do vegano common people, assim, chato, é uma coisa que quase que tem a ver com essa coisa de você, assim, você elege uma coisa, quase uma fuga de você entender isso que a gente sempre fala, que é uma coisa sistêmica, né? Você elege um grande mal, que é as pessoas que comem carne, e você vai ficar atacando elas sem olhar para o resto. Um dos primeiros podcasts, lá no começo, a gente fez que a gente falava da pegada de carbono, né? Tinha esse meu experimento que eu amo, que era o vegano do Leblon contra o tio do churrasco que mora na Baixada Fluminense, que é a periferia. Ai, meu Deus. Eu comparei, isso acaba com qualquer malícia. Eu comparei um vegano do Leblon, que é todo eficiência energética e não sei o que lá, com uma pessoa toda errada que vinha de carro trabalhar aqui no centro do Rio, usando seu carro, que não era elétrico, seu carrinho popular aqui, e comia churrasco todo final de semana. E a pegada de carbono do tiozão da Baixada é menor do que o rico do Leblon, porque... Então, quando você elege uma coisa, né, como se a Nina falasse assim, e quando esse podcast começou, teve uma coisa bizarra, que algum post que a gente fez no Instagram, alguém, como era um post compartilhado, alguém foi ser chato, veganão chato, mas ele direcionou a raivinha a você, Nina. Falou, Nina, os animais, entendeu? Vocês deviam falar dos animais, sei lá, uma dessas pessoas chatas. Você não quer. Eu, que sou vegetariana desde antes dessa pessoa nascer? Então, sim, exato, foi isso que eu falei para pessoas, eu respondi, mas tipo, entendeu? Eles vão lá e eles veem a pessoa debatendo uma coisa, e eles têm que jogar a grande verdade na cara, em vez da gente sentar aqui e conversar, que é uma coisa sistêmica, e que quem come muita carne deve sim repensar, não é, entendeu? É sistêmico, não é comigo, né? Sistêmico e foda-se. Fala. Mas essa coisa do vegano chato que fica aí pregando como se ele fosse melhor que os outros, eu acho que tem um novo... Já vou eu criar polêmica com mais um grupo, meu Deus. A gente já tá cutucando o vegano, agora eu vou cutucar mais uma torcida enfurecida da internet. Sabe quem que eu acho que é o novo vegano? O pessoal da não monogamia. Os não monogâmicos. Malas. Ai, gente. Malas. Não, eu fico impressionada essa galera que, essa altura do mundo, com tudo ruindo, eles ainda são apegados a grandes verdades, assim, entendeu? Deve ser confortável, deve ser bom, porque a gente que vive nessa geleca de incerteza. Total, é um cobertorzinho gostoso, você achar que você é melhor que o outro. Que casaquinho bom que você usa. E eu acho, Ju, que essa coisa, os não monogâmicos, como o vegano chato e o não monogâmico chato, é porque é tudo sobre si, entendeu? É uma ação extremamente narcisista, porque assim, eu sou monogâmico, então eu sou melhor. Eu sou vegano, eu sou melhor. Entendeu? Meu relacionamento aberto, eu sou melhor, e eu vou pregar pra sempre o relacionamento aberto. Eu não sou não monogâmica, então não tenho problema, e vocês, entendeu? E assim, gente, porque na verdade, só abrindo um pouquinho do guarda-chuva pra reclamar dessa galera, porque é muito chato, cara, você transa, namora quem você quiser, do jeito que você quiser. Gente, isso, eu não tenho nada com isso. Eu acho ótimo que você esteja feliz, mas o problema da pessoa não monogâmica é que ela tem que falar que ela é não monogâmica o tempo inteiro. Ela não quer outro assunto, que é como o vegano há 10 anos atrás era. Você não concorda comigo? Sim. Que é a mesma galera? Concordo totalmente. Nossa, entendeu? Seja o que você quiser, como o que você quiser, mas me deixe em paz. Sim. Enquanto a gente debatia esse assunto e pesquisava, né, saiu essa notícia bizarra, que vai ter a COP, né? E aí a COP vai ser um grande babado, e assim, sem querer xoxar a COP, o que acontece? A última COP foi um flop total, né? Porque, tipo, os países do sul global fizeram uma conta que, vou falar números aleatórios, tá? Finge que assim, para tudo dar certo, vocês têm que pagar aí, vocês que poluíram tudo, vocês têm que pagar 3 trilhões.
E daí os países que são os devedores, né, que poluíram o mundo, aceitaram pagar tipo 200 mil, né? Assim, uma conta maluca. É. Ou seja, a Foi COP uma virou um esmola muito negócio que não tinha ridícula, porra gente. nenhuma. Uma esmola ridícula. Aí vai ter a COP aqui, né? Tá todo esse bafafá. E aí o príncipe William, gente, príncipe William, resolveu que ele queria dar um grande jantar para 700 pessoas, só para a gente entender o tipo de converscote que vai ser a COP. O príncipe William dando um jantar para 700 pessoas. Meu Deus! E aí ele queria contratar um chefe desse país, esse país aqui no sul, amazônico, né, um chefe local para receber os convidados dele, e chamou um puta chefe paraense. Só que o detalhe todo é que o jantar tinha que ser vegetariano, não podia ter nada, sendo que esse chefe, ele não tem nada, que é o Saulo Jennings, ele que tem um restaurante que chama Casa de Saula. Ele não tem nada contra ser vegetariano, o restaurante dele serve comida, entendeu? Tem opção vegetariana e tal. Só que a comida paraense inclui peixe, inclui pescado pra caramba, não é vegetariana. E daí o cara vem lá, e daí o chefe falou, não, cara, eu não vou fazer, porque a minha comida não é, entendeu? Você tá vindo aqui, né, para fazer, teoricamente, um jantar de gala com ingredientes locais, e não vai poder ter pirarucu, tipo assim, tchau, querido, não vou poder te atender, né? E ele fala mesmo, ele foi super maneiro, esse cara, esse chefe, ele falou, não acho que é sobre saber ou não cozinhar de maneira 100% vegana, é sobre a missão. No meu caso, tem um propósito que é levar a culinária da Amazônia onde eu puder. E a culinária da Amazônia é tudo que vem de rios, da floresta, incluindo peixe, entendeu? Não tinha nada a ver nem com pecuária. Tentei ao máximo a negociação, mas não rolou, né? Ele tentou botar castanhas e outras coisas, né? E toda a comida paraense cheia de vegetais, mas não tinha que ser. E vira essa soberba, que é assim, eu vou no seu país, eu vou na sua terra, eu vou na sua Amazônia, pagar de grande veganão. E aí a Nina lembrou uma coisa hilária, né, Nina? A família real, da qual ele faz parte, ele vai ser rei, eles são os maiores disseminadores da caça. Eles caçam animal silvestre e fazem tipo propaganda. Uma das grandes tradições da família real é caça esportiva, que é uma coisa horrível, que é uma coisa cruel. Não dá pra defender a caça e pagar de vegano. Não dá, impossível. Ou seja, se toca, príncipe William. E com esse recado e com essa reflexão, a gente encerra, né? E cada um leve para si o que puder, né? Você é o que você come e a gente faz o que dá. Sabe o que eu ia falar? Você não é o que você come. Porque você também não é melhor que o outro por causa do que você come, entendeu? Então, assim, gente, cada um é cada um. Cada um. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém, mas não custa reflexão. Claro, vamos pensar no que a gente né? faz no mundo. É isso. Até semana que vem. Beijo. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.